construir. Você está edificando a sua vida, edificando de forma completa, total, holística. O mundo destrói, Deus constrói. O nosso Deus é o Deus da edificação de uma vida harmoniosa, em todas as facetas, de forma equilibrada, de forma então que traz a paz. O livro de Neemias é um livro sobre construção, a construção do Senhor. Estamos pensando neste livro, recebendo a mensagem dele. O livro da construção, Viva para Construir, é um bom tema para o livro de Neemias. E nós vamos continuar nesta noite, hoje no capítulo 8, vamos começar com o verso 12. Mas vamos lembrar o que acontece no tempo de Neemias. O cenário é onde ele vive, onde se passa o que acontece neste livro. O grande líder, Neemias. O povo de Israel havia sido dominado e exilado pelo grande império da Babilônia. Andaram longe dos caminhos de Deus, os profetas avisaram, não atenderam, finalmente veio a destruição através das mãos poderosas do império da Babilônia, ali na região, perto de Israel. Jerusalém destruído, tudo destruído em Jerusalém, o templo, inclusive as muralhas. Mas havia promessa de restauração, no arrependimento, e o tempo chegou e houve a mudança de poder. Babilônia foi derrotado, a Pérsia tomou o poder, e Ciro, o imperador persa, tinha uma outra política e permitiu que os exilados voltassem para suas terras. Deus moveu então os impérios para cumprir o seu plano. O povo de Israel começou a voltar. Neemias pertencia ao povo de Israel, mas ele estava lá na Pérsia. Ele não voltou com as primeiras levas, mas ele ouviu falar da destruição de Jerusalém, o estado em que estava, aliás. Já havia voltado, alguns grupos haviam voltado, o templo havia sido reconstruído, mas Neemias lá na Pérsia ouviu falar que as muralhas estavam destruídas e a cidade não havia sido realmente refeita, porque as muralhas eram fundamentais naquela época para se fazer uma comunidade, uma cidade. E ele sente um grande peso no seu coração, ora, e Deus abre as portas para ele. Ele tinha uma posição privilegiada no palácio do imperador lá da Pérsia, Artaxerxes I, e então o rei dá a ele cartas brancas e envia uma comitiva oficial, etc., para ele voltar e reconstruir as muralhas de Jerusalém. Reconstruindo as muralhas, Neemias estava pensando na reconstrução da comunidade de Jerusalém, a cidade do Senhor no Velho Testamento, e então a reconstrução da história da redenção de Deus para a humanidade, que passava por Israel e Jerusalém e ia dar finalmente em Jesus Cristo. Aí está então Neemias, o homem da reconstrução ou da edificação, porque servia um Deus da edificação e reconstrução. Vamos então pensar nesta noite no capítulo 8, versos 12 a 18, e antes vamos lembrar um verso de Neemias, um verso onde Neemias fala o seguinte: estou executando um grande projeto e não posso descer. Quando que ele disse isso? Lá no capítulo 6, verso 3. Quando ele começa a reconstruir, há muita oposição. Os governadores das regiões vizinhas não gostaram daquela reconstrução, certamente por razões políticas e econômicas. Fizeram oposição, todo tipo, deram muito trabalho para Neemias, queriam parar a obra de qualquer forma. E uma das táticas foi enviar uma comissão a Neemias, convidando ele para uma reunião longe de Jerusalém. Parar o trabalho, interromper, ir para lá, e Neemias inclusive desconfiava que eles tinham uma trama muito maior, eles tinham uma intenção de possivelmente assassiná-lo. E ele responde àquela comissão que o chama para descer, se distrair, parar com a obra. Ele responde: estou executando um grande projeto, não posso descer. Que palavras para mim e para você. Se Deus está realmente executando um grande projeto na sua vida, na sua casa, na sua família, meu irmão, minha irmã, que nada permita que você desça. Nem o convite dos parentes, nem o convite do mundo, nem uma proposta da televisão, que nada o tire, você e a sua casa, da grande construção do Senhor. Amém?
Vamos ler a palavra de Deus para nós nesta noite, Neemias capítulo 8. O nosso foco será a partir do verso 12, mas é importante para tirarmos um proveito maior, lemos a partir do verso 10. Eu vou começar então com o verso 10. Depois de terminado o muro, as muralhas, e organizada então ali a comunidade se reúne. Nós lemos na semana passada, vamos lembrar nesse contexto, e a comunidade decide que a referência dela seria a palavra de Deus, porque seria o próprio Deus. A comunidade ali não seria organizada em volta do material econômico nem político, seria em volta de Deus, portanto em volta da palavra de Deus. E o povo diz, vimos na semana passada, você pode ler nos outros versos anteriores, o povo diz: traga-nos o livro, traga-nos o livro. O livro da palavra de Deus haverá de ser o centro da nossa comunidade. Eis a grande forma de se reconstruir ou construir uma verdadeira comunidade. Muito bem, é aquele momento então ali onde eles ouvem a palavra pela primeira vez. Para muitos são ensinados, estudam a palavra, procurando então saber como deveriam ser e viver. E há este momento aqui no verso 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quando eles ouviram a palavra, veio uma grande tristeza no coração deles. Perceberam, entenderam como eles tinham andado muito longe da vontade de Deus. E quando aquela tristeza toma conta, Neemias diz a eles que do arrependimento precisava nascer alegria. Não se entristeçam, comam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor é a nossa força. A graciosa alegria do Senhor. Verso 11: os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Talvez nos choque, porque nós vivemos numa cultura onde dia santo é dia de tristeza, parece-me. Só pode beber no dia seguinte, não é assim? No dia da santo não bebe, no outro dia pode encher a cara. Então, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham, preparando e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas, as palavras da palavra de Deus. Saíram para comer, repartir, celebrar, grande alegria. Mas veja bem, essa alegria deles, essa comunidade organizada à volta da palavra, então a sua alegria também era porque compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Não era um mero bacanal, uma mera balada, uma festa diferente. Compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Verso 13: no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém: saiam às montanhas e tragam ramos de oliveira cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamaneiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Dia após dia,
Desde o primeiro até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. E no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Até aí. A minha adolescência, me lembro morando numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo, com a minha família. Meu pai era pastor de uma igreja ali. E me lembro então, numa noite de virada de ano, quando nós voltávamos da igreja, já por volta de 1h da manhã, porque tínhamos um culto que ia até a meia-noite, depois um momento de celebração social, de confraternização. Creio que era mais tarde que 1h da manhã. Voltávamos a pé. Nossa casa ficava umas 4 ou 5 quadras da igreja. E ao passarmos em frente de uma casa, estava lá a mãe, o filho adolescente, chorando um no ombro do outro. Naquela casa morava uma família, pai, esposa e este filho também, então, e a mãe, que haviam frequentado a nossa igreja, creio que grande parte daquele ano, mas ali em novembro, começo de novembro, deixaram de frequentar, tinham mostrado interesse pelo evangelho, mas recuaram, abandonaram. E quando passamos ali, e estavam os dois junto ao muro, chorando, ela cumprimentou meu pai perguntou tudo bem, e então ela começou a conversar com ele. Eu estava um pouco à distância. Meu pai disse para mim: espera um instante aqui. Ela havia pedido que ele entrasse na casa e falasse com o marido. A noite de virada de ano, a coisa ficou feia lá durante a ceia da família, a ceia de fim de ano. E o pior tinha acontecido. Meu pai entrou e conversou, vi que ele voltou, conversou com eles também. Aí eles entraram, meu pai então voltou para mim lá onde eu estava e fomos embora. Perguntei a ele o que aconteceu, e ele disse: eles beberam muito e exageraram, e houve uma grande briga na família. Esse é um jeito de celebrar a vida. Celebrar a vida, o ano que terminou. E o mundo quer celebrar a vida. E o mundo diz que celebra a vida. Até um estabelecimento de entretenimento aqui na cidade que chama Busca Vida. O que é que buscam realmente, o que é que celebram realmente e como celebram. Por outro lado, muitas vezes o povo de Deus pensa que é pecado e proibido celebrar. E nós encontramos aqui na palavra de Deus que realmente a vida deve ser celebrada. E Deus espera que nós celebremos a vida. Mas de que forma? Como? Celebre a vida na graça. É a mensagem desse texto para você e a sua casa nesta noite. Celebre a vida na graça. Edificar a vida é celebrar a vida. Alguns de nós queremos parar de celebrar a vida, quem sabe, pelo menos na história da igreja, tivemos o entendimento de que viver para Deus era parar de celebrar a vida e fugir da vida. Abandonar a realidade da vida e se recolher a certos lugares isolados. Edificar é celebrar a vida é edificar segundo a palavra. Edificar é celebrar a vida, mas somente se for a vida na graça de Deus. E fora disto, a vida edificada será uma vida complicada e a celebração não será diferente. Se Deus e sua graça edificarem, a edificação é holística, para usar um termo muito da atualidade. Isto é equilibrada e em todas as áreas da vida. As pessoas estão edificando, por exemplo, muito bem a área econômica. E a familiar, por exemplo, está arrebentada. Esta não é edificação de Deus. É uma edificação anômala. Fica parecendo aquele caranguejo que tem uma pata grande e uma pequena. Vida pensa.
onde o ideal material toma o primeiro lugar. E assim por diante, podemos falar das diversas facetas da vida. Holística, isto é, um equilíbrio, numa harmonia, onde uma faceta tem tudo a ver com a outra, e uma coopera com a outra, e então a vida toda individual e aí da família também é edificada na direção do Senhor. Celebre a vida na graça. Você tem celebrado? Eu penso às vezes que celebramos pouco, precisamos celebrar mais. Nós murmuramos muito e perdemos a oportunidade de celebrar. Estamos tão preocupados em reclamar daquilo que não está aí, que esquecemos de celebrar aquilo que está aí. Que pena. Por isso que Deus colocava esses momentos de celebração na vida do seu povo, e nós precisamos redescobrir a arte de celebrar a vida, mas celebrar a vida na graça de Deus. Interprete a vida pela graça. Nós celebrar a vida e a vida na graça exige este interpretar a vida pela graça. Como é que você interpreta a vida? Todos nós acabaremos interpretando a vida com algum tipo de chave, de referência. Colocaremos algum tipo de óculos que vai nos dizer qual é a cor da vida. Você pode interpretar a vida, por exemplo, tendo os óculos da Rede Globo. A maior parte do Brasil está fazendo assim. Infelizmente, muitos crentes também. O que iluminou neste momento este povo, esta comunidade, a formação dessa comunidade em Jerusalém, a Nova Jerusalém aqui? As Escrituras Sagradas. Tragam-nos o livro. E começaram a ler e estudar, e houve aquele dia, e chegou então a tristeza, porque viram os seus erros, e aí então Neemias diz: olha, alegra-se no Senhor, na graça dele, e então é um dia de restauração do Senhor das nossas vidas, apesar do caminho que nós andamos, hoje é um novo dia, etc. E o povo se alegrou ali, foi embora, mas quem pôde, a liderança, ficou, porque queriam estudar um pouco mais essa palavra. Nós lemos aqui, no verso, no texto aqui, alguns ficaram, chefes de famílias, levitas, sacerdotes, ficaram, estudaram um pouco mais. E aí eles encontraram algumas coisas ali que eram importantes, particularmente a chamada festa das tendas ou das cabanas. E ali, ao ler as Escrituras, e particularmente esse aspecto que é enfatizado aqui, eles então têm um entendimento novo da vida, da história, de quem são e como devem viver. Eles encontraram ali a festa das tendas ou das cabanas. Que festa era essa? Essa era a festa ordenada lá em Levíticos. Nos primeiros livros lá na Bíblia está o livro de Levíticos, que era a celebração da libertação deles. E agora estamos falando de 1000 anos antes desta data de Neemias, da libertação do povo de Israel, muito antes então, lá do Egito. Peregrinaram pelo deserto, acampando em tendas, marchando. Tinha um templo, o tabernáculo, que era uma grande tenda móvel também, quando o povo todo parava, e estamos falando de alguns poucos milhões. Armava-se a tenda do Senhor, as tendas das famílias, até que marchavam de novo, e por anos e anos, 40 anos, peregrinaram pelo deserto, até que chegaram à terra prometida. Saindo do cativeiro no Egito, Deus liberta com mão poderosa e os conduz até a terra prometida. Então, uma vez na terra prometida, eles tinham a celebração das tendas, uma vez por ano, quando eles recordavam o quê? Que o seu Deus, com mão poderosa, e movendo-se em graça, os tirou do cativeiro da escravidão e os libertou para si. Quem esteve aqui quando pensamos nas mensagens, chamados para cultuar, se lembra que Deus disse a Faraó: deixa meu povo sair para me cultuar. Um povo destinado a cultuar o Senhor. Então, Deus de graça que os resgata para eles, muito além da libertação política, a libertação espiritual. E as tendas então era lembrança do quê?
o que Deus fez na história por eles, um Deus de graça e libertador que interviu por eles. Quando nós pensamos no nosso tempo em Cristo, Cristo, cumprimento de tudo isto, nós temos a ceia do Senhor. Também é o momento quando nós lembramos a mão poderosa de Deus em Cristo por nós, que nos resgata do reino das trevas e nos coloca no reino da luz do seu Filho amado. Glória a Deus por isto. As Escrituras nos ensinam isto. Ensinava a eles a festa das tendas, nos ensina a ceia do Senhor, a grande libertação. Então, quando eles olham a festa da tenda, ou das tendas, eles têm uma interpretação da vida pela graça. Nós vivemos pela graça de Deus, não vamos esquecer isso, por isso que temos que celebrar a festa das tendas, e o Senhor ordenou que celebrássemos a vida, lembrando da graça de Deus. Verdade que está envolvido a grande libertação espiritual, libertação do pecado, o perdão, a paz, a vida, a esperança eterna que temos em Cristo. E eles aguardavam em Deus essas verdades. Mas também a terrena, que é a vida material, emocional. Eu sei que Deus me resgatou em Cristo e eu celebro isto, eu preciso celebrar. E se Ele me resgatou em Cristo, a minha caminhada neste mundo é na dependência dEle. E o que vem à minha vida terrena, na área material, emocional, relacional, é bênção do Senhor. Jesus Cristo, no chamado Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, por exemplo, nos faz lembrar dessas verdades, como que devemos viver a vida no reino de Deus, sendo cidadãos do reino, vivendo neste mundo, mas vivendo no reino de Deus. Devemos olhar as aves do céu e lembrar que elas não colhem, nem armazenam em celeiros de Jesus, mas são alimentadas pelo seu Pai Celestial. E Jesus diz, da mesma forma Deus cuida de vocês. E aí ele acrescenta, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E aí ele diz finalmente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Cuidado do Senhor, nos libertando espiritualmente, tirando do reino das trevas para o reino da luz, e aquele que então olha e cuida por nós. Uma nova interpretação da vida. Há outras formas de interpretar a vida. A vida é aquilo que eu construo pelo meu poder, meu controle, não tem nada a ver com a graça de Deus. A vida que um país constrói é por causa do seu potencial, seus recursos, não tem nada a ver com a graça de Deus. Esta é uma visão que está aí no ar e a que domina. A questão qual é a sua? Como é que você interpreta a vida? Olhando a palavra de Deus, eles passaram a interpretar a vida pela graça. Celebre a vida na graça. Que óculos você usa para ver a sua vida? Do mundo. Por isso que nós não celebramos a vida na graça. E nós ficamos igual ao mundo. Porque nós não interpretamos a vida pela graça. Nós interpretamos a vida pelo ângulo materialista, o ângulo da fama, o ângulo do prazer, do entretenimento. Nós não interpretamos a vida pela graça. Celebrar a vida na graça exige interpretar a vida pela graça. Cada dia, cada momento. Para isso é preciso que eu reconheça a graça de Deus. E eles reconheceram. Eles vão celebrar, resgatar a celebração da festa das tendas, novamente celebrada, e de uma forma como nunca havia antes sido celebrado, desde o tempo de Josué. E aí estamos falando de muito tempo antes, séculos. Grande celebração. Por quê? Está implícito aqui no texto que para eles ficou muito claro. É assim como Deus havia resgatado aquele povo muito antes, lá do Egito. Agora havia feito a mesma coisa resgatando da Babilônia, o Deus de graça. Um povo culpado que andou longe do Senhor, recebeu esse castigo do exílio, terra arrasada, mas Deus move na hora certa, no perdão os traz de volta. Estamos aqui em Jerusalém, templo construído, muralhas construídas, a comunidade do Senhor.
Traga um livro. Vamos interpretar a vida à luz desse livro. É a graça de Deus. A graça de Deus que nos tirou do Egito no passado. Os nossos pais saíram de lá em poder. É a graça de Deus que nos tira da Babilônia e nos dá Jerusalém outra vez. Celebração. Assim como nós também celebramos a nossa Páscoa na ceia. A nossa libertação em Cristo. É preciso reconhecer a graça. Eles reconheceram a graça na vida deles ao celebrar a festa das tendas. Você reconhece a graça de Deus na sua vida? É preciso notar e mencionar o que Deus tem feito dia a dia. Note e mencione o que Deus tem feito. Diga aos outros, diga à sua família o que Deus tem feito na sua vida. Reconheça a graça de Deus na sua vida. Você comeu lá hoje na sua casa, meu irmão? Você pode escolher uma roupa no guarda-roupa, meu irmão? Você tinha uma luz para acender na sua casa? Você abriu a torneira, tinha água na sua casa, ou não? Está apertado, está difícil, mas tinha, não tinha? Mais um dia foi possível, não foi? É a graça de Deus, se a sua interpretação é a palavra. Se for do mundo, não é esta, é outra interpretação. Eu dei um jeito aqui, por enquanto deu, não sei se vai dar amanhã. Tal. Qual é a interpretação? Reconheça a graça de Deus. Note, diga para você mesmo. Às vezes precisamos pregar um sermão para a gente mesmo. Minha alma, seja grata. Reconheça a graça de Deus aí. Reconheça a graça de Deus. Isto é algo comum na sua vida? Celebrar a vida na graça é reconhecer a graça de Deus em nossas vidas. Uma igreja assim, graça de Deus, eu posso fazer parte de uma igreja assim. Reconheça a graça de Deus. Podemos chegar até aqui hoje. Reconheça a graça de Deus. Note isso, mencione. Não deixe isso ficar algo mecânico. Aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. Vem um após o outro. É a sequência normal da vida, meu irmão. Cada momento desse é uma intervenção do Senhor, ou não? Celebre a vida na graça. Interprete diferente. Interprete com a palavra da graça de Deus. E reconheça. Celebre as festas das tendas da sua vida. Você precisa fazer isso. O povo de Israel precisava fazer, porque senão a gente esquece. Senão daqui a um pouco a gente já está pensando igual o mundo pensa. Estaremos celebrando a vida como o mundo celebra. Que Deus nos livre disto. Vamos celebrar a vida na graça, ser um povo que celebra a vida na graça. Então, viva. Se vai celebrar a vida na graça, é preciso viver. Viva na alegria da graça de Deus. O povo celebrou festa das tendas. Deus fez no passado. Deus fez novamente conosco agora aqui na Babilônia. Celebrando o passado, a alegria do passado. Mas isso também dava a eles uma grande liberdade de se alegrar no futuro, no presente e no futuro. Porque esse nosso Deus é esse Deus que fez isso, e nós precisamos ser recordados disso, temos nossas festas, precisamos mencionar a graça de Deus em nossas vidas, celebrar a vida na graça. Então isso nos dá uma grande alegria e nos leva o quê? A focar na promessa do sustento da graça. Nós lidamos com as realidades da vida e precisamos lidar com elas. Nós não fomos chamados para nos tornarmos imóveis, neutros, não, ativos. Mas temos que tomar muito cuidado quando nós caminhamos ombro a ombro com os outros cidadãos à nossa volta. Que nós, ao agirmos, não estejamos agindo na mesma interpretação de vida e perspectiva deles. Os problemas econômicos, políticos, por exemplo, sim. Mas meu irmão, minha irmã, acima de tudo, dos homens, nós focamos não nos homens, mas focamos na graça de Deus. As coisas vão, as coisas sobem, as coisas descem, elas vão e vêm, mas a promessa do sustento da graça é nossa para sempre. Viva na alegria da graça de Deus.
Então, não se alegre nas coisas que Deus dá, mas se alegre no Deus que lhe dá as coisas. Há uma diferença. E os crentes invertem isso. E o mundo, quando fala de Deus, também pensa na matemática contrária. E quantos crentes, por não olhar a palavra, também fazem assim? É pecado e idolatria se alegrar nas coisas. Nunca se alegre nas coisas que Deus dá. E por que nós falamos, estamos alegres, porque Deus nos deu isso, estamos alegres nisto? Parece que estamos sendo o povo de Deus, mas não estamos. Nossa alegria está nas coisas e não em Deus. Ao olharmos as coisas, que elas sejam sinais que nos apontem para Deus. E quando olhamos aquilo que Deus nos dá, possamos ver por detrás delas a mão de Deus graciosa e nos alegrarmos nele. Que a bênção do Senhor não nos roube a presença do Senhor. Celebre o que Deus tem dado, independente do que você quer. Ah, que segredo os crentes precisam aprender. Eu quero celebrar a graça, a vida na graça, o dia que e o que tenho hoje não dá para celebrar. O grande segredo do contentamento, segundo a palavra de Deus, é este: é celebrar o que Deus tem dado, independente do que você quer. Podemos colocar alvos, haveremos de perseguir projetos, claro, a Bíblia não desaprova isso, mas qual é o grande perigo? É nós focarmos tanto naquilo que nós ambicionamos e perdemos de vista o que Deus tem feito cada dia em nossas vidas. E alguns de nós passaremos a vida sempre nesse olhar para amanhã e nunca podendo desfrutar do hoje e celebrar a vida na graça. Quanto Deus tem dado a cada um de nós aqui, não é verdade? Se não tivesse dado, não estaríamos aqui. Muito tem sido dado. Claro, tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais isso, tem mais aquilo. Mas hoje, meu irmão, hoje, estou falando um auditório aqui que tem algum recurso financeiro na mão. Não sei, mais aqui, menos ali, mais aqui, mas tem, tenho certeza. Estou falando um auditório que tem alimento, em alguma medida, estocado, guardado na sua casa. Suficiente para fazer você ficar em pé, senão você não estaria aqui. E poderíamos continuar e continuar falando. Nós não celebramos o que Deus tem dado, porque nós queremos celebrar aquilo que nós queremos que Ele nos dê. Celebre a vida na graça. Viva na alegria da graça de Deus. Que Deus liberte o nosso coração. Andamos muito tristes. Está faltando celebração. Celebre as coisas como sinal que apontam para um Deus gracioso. Alegre-se em tudo que Deus pode se alegrar com você. Quando falamos celebrar a vida na graça, estamos falando de viver na alegria da graça de Deus. E é importante entendermos que isso deve acontecer em todos os nossos caminhos. O mundo, por causa do seu vazio, se tornou o mundo da balada, o mundo da festa. E a bebida passa a ser consumida, por exemplo, mais e mais, e outros problemas mais. É preciso que nós resgatemos e descobramos o que é celebrar a vida na graça e então o que é viver na alegria da graça de Deus. Nunca se alegre naquilo que Deus não pode se alegrar com você. Você me ouviu? Nunca se alegre naquilo ou na forma em que Deus não pode se alegrar com você. Alegre-se, alegre-se, viva a vida na alegria, mas naquilo que Deus pode se alegrar com você. Isto vai do trabalho, as conquistas materiais, ao entretenimento. Lá está o crente, posto de monta, encheu a cara. Aí está o show lá
12 músicas. Das 12, 6 pelo menos bem safadas. E ele está bêbado, rindo. Isso não é alegrar-se com o Senhor. Minhas filhas adolescentes, elas queriam muito ir ao posto de monta, escola, pressão, a grande festa do peão. Eu sabia como é que era, falei, não dá para nós, vamos pensar num outro jeito. Ouvi falar que em Jaguariúna a coisa era diferente e tal, falei, eu levo vocês lá, nós vamos juntos. E fomos. Não era nada diferente. A muvuca, um para cima, para cá, para baixo. Creio que o foco era o pior, bebida, show, da mesma forma. Depois voltamos para cá, tarde da noite, tínhamos uma reunião familiar. Não dá para nós, não é por aí. Outra ocasião, 3, 4 famílias da igreja aqui, a minha também, nos juntamos e fomos a São Paulo no teatro assistir a Noviça Rebelde. Um belo teatro. Assistimos. Creio que depois comemos uma pizza. Falamos da história, uma história interessante que fala da redenção de uma família. Creio que celebramos a vida ali junto com Deus. Em Jaguariúna não conseguimos celebrar com Deus. Viva na alegria da graça de Deus. Alegre-se em tudo que Deus pode se alegrar com você. Há um jeito, há uma outra forma. Celebre a vida na graça, meu irmão. Recorde a graça de Deus. Desenvolva uma memória espiritual. O povo de Israel aqui tinha perdido a sua memória espiritual. Leram a palavra, reinterpretaram a vida, redescobriram a graça. E então redescobriram a memória espiritual deles. Nosso Deus fez no passado uma vez, e Ele fez outra vez, e por isso é o Deus que haverá de nos levar daqui para frente. Perdemos a memória espiritual, somos um povo sem memória, lamentamos, preocupamos, hoje esquecemos. Deus nos trouxe até aqui. Décadas passaram, Deus nos trouxe até aqui. Você tem um jornal, uma memória espiritual, um diário, talvez precise de um, todo dia anotar ali, aqueles tempos que você achou que dali para frente não tinha mais jeito, e você está hoje em pé. Recorde a graça de Deus, celebrar a vida na graça, recordar a graça de Deus. Medite na sua história, reflita sobre o passado, o que Deus já fez, me trouxe até aqui a minha família. Celebre a vida na graça. Então, se é assim, e é assim que celebramos, festeje a graça de Deus. Afirme a graça na rotina da vida, dia a dia. Ore, agradeça a Deus pelo que você tem. Mas festejar também é pontuar a vida com momentos de celebração. Há momentos chaves na história do povo de Israel, aqui a festa das tendas. Podemos ter nossas festas também. Conseguir uma promoção no trabalho, talvez conseguimos adquirir a nossa casa, quem sabe até conseguir trocar meu automóvel, seja o que for, ou aniversário nosso de casamento, uma data marcante, celebramos 10 anos de casado, ou 20. Por que não celebrar pontuando esses momentos na presença do Senhor? Reunir, quem sabe, alguns irmãos, amigos também, para dar o testemunho. Somos gratos a Deus por esse momento, essa conquista, essa data. Talvez o aniversário. Mas de uma forma em que Deus celebre conosco. Haveremos de comer os nossos salgadinhos. Não precisaremos nos embriagar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E vamos festejar, vamos, mas junto com o Senhor, na alegria dele. É um aniversário, vamos contratar o buffet, vamos. Mas vamos dizer ao buffet o seguinte: nós não queremos nenhuma dessas músicas que vocês têm aí. Nós vamos escolher algumas músicas nossas.
Um dia convidaram para ir a uma festa de criança num buffet para você tampar os ouvidos por causa das músicas que está tocando. E ninguém percebia, acho que só eu. E era negócio, não era fácil. O que estava dizendo na música. Vamos fazer uma festa do Senhor, na alegria do Senhor. Quer dizer que vai tocar só hinos da igreja lá? Eu creio que há um lugar para isso lá sim também. Mas não precisa ser só isto. Há de haver uma música que Deus possa ouvir conosco e nos alegrar juntos. Ou não? Pontuar. Precisamos celebrar mais. Estamos celebrando pouco, quem sabe. Ah, a festa é cara, não tenho dinheiro. Por que não convidar, quem sabe, 2, 3 casais de amigos, irmãos mais chegados na igreja? Você quer da minha casa? Nós vamos comer uma pizza, nós vamos fazer uma pizza lá em casa, o caminho mais barato possível. Nós vamos assar, comprar ela semi-pronta. E à mesa, nós vamos dizer, nós estamos aqui nos encontrando, porque juntos nós queremos agradecer a Deus por isto. Pontue a vida com celebrações, mas cultue regularmente celebrando. O encontro do povo de Deus, o culto, deve ser sempre, entre outras coisas, um momento de celebrarmos a vida na graça do Senhor. Crentes que chegam tristes para o culto, estão longe do Senhor, estão interpretando a vida com a chave que o mundo dá e não com a chave que as Escrituras, a palavra de Deus dá, a palavra da graça. Por isso estão tristes, não entendem o que é celebrar no culto do Senhor. Cultue regularmente celebrando, faça do seu culto uma celebração da vida na graça. Deus que nos amou em Cristo, nos libertou, nos chamou para Ele, para todos sempre, somos deles. É interessante aqui que no verso 13, depois daquela grande celebração, e o povo volta para suas casas, alguns ficam, liderança fica, porque quer estudar, tem tempo para isso, tem condições e quer estudar mais a palavra, diz o verso 13, e entre eles estão os chefes de família. Eu disse os chefes da família. Precisamos de homens ou casas lideradas por mulheres, mulheres então que se levantem e levem as suas famílias a celebrar a vida na graça. Está faltando isto. Celebre a vida na graça. A verdade é que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de graça. E há muitas lutas, há muitas coisas que podem ser acrescentadas às nossas vidas. Talvez até pensamos seria muito bom se mais isso fosse acrescentado. Mas que Deus abra os nossos olhos e possamos ver e enxergar o que Ele tem feito em nossas vidas hoje e nos anos que se foram. E cada um de nós celebre a vida na graça. Vamos orar.